Ei, 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 ei. Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos dar aquele grande sorriso, aquele aperto de mão e aquele abraço gostoso na pessoa que está aí do nosso lado. Esse é um tempo tão gostoso, estamos aqui para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor, para termos um encontro maravilhoso com o nosso Papai eterno, e é tão bom fazer isso em família, a família de Deus. Quero cumprimentar você que está nos vendo pela internet em casa agora. Seja muito bem-vindo e não seja um mero espectador, combinado? Mas ore a Deus. Quando nós fechamos os nossos olhos aqui, você fecha os seus olhos. Quando o disser alguma coisa que mova a congregação a responder uma pergunta, a repetir uma frase, faça a mesma coisa em casa. Já que você está impossibilitado de estar aqui, faça todo o esforço para estar bem conectado, bem aproximado. Deus é maravilhoso, todos somos bem-vindos à casa do Senhor. Sabemos que a casa do Senhor é o povo de Deus. Este lugar é um lugar muito importante, porque Ele nos recebe. Mas a igreja é o povo de Deus, o povo que um dia creu em Jesus como Senhor, como Salvador, e agora vive para adorá-lo. Vive para fazer a vontade dEle, para influenciar as pessoas, para ser sal, para ser luz do mundo. E nós temos o grande privilégio no Brasil, dessa liberdade de ir e vir. Muitos irmãos, em muitos lugares no mundo, não podem sequer mencionar o nome de Jesus. Ir a um templo, muito menos. Não há liberdade. E nós temos toda a liberdade, que nós usemos esse momento tão gostoso, tão agradável, para a gente aproveitar cada momento. Se é hora de orar, entre com todo o seu coração na presença do Pai. Se é para cantar e exaltar o seu maravilhoso nome, faça isso de todo o coração. Não fique distraído como quem assiste um culto. E não chegue ao final do culto dizendo: olha, eu assisti o culto das 5 da tarde. Não, eu prestei um culto a Deus juntamente com os meus irmãos. Ore o tempo todo para que a presença de Deus seja muito clara, que nós percebamos muito aquilo que vai além do humano. O louvor tem o seu fator humano, não é? A adoração, em todas as suas maneiras, tem o fator humano. São homens, são mulheres adorando a Deus. Mas muito além disso, irmãos, precisamos da ação sobrenatural do Espírito Santo. Aquela palavra que você já ouviu tantas vezes, agora ganha um peso no seu coração e muda você por dentro. Você sai com uma nova disposição de entregar seus dons, talentos, as oportunidades ao Senhor. Você fica com vontade de orar e buscar intimidade com o Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos e é isso que nós vamos orar, pedindo a Deus que faça no nosso coração. Enquanto você adora, esteja orando, derramando sua vida no altar do Senhor e pedir que esta noite seja uma noite diferente de todas as outras e que você saia aqui muito mais apaixonado por Jesus. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Vamos adorar o Senhor então. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na
cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Vem louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria. Pois convém louvar-te, aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, convém louvar-te, ó Senhor. Feche seus olhos. Pai, como é bom, como é maravilhoso entrarmos na tua presença com ações de graças. Quem somos nós? Quem somos nós para proferir o teu nome que é santo? Oh Deus, quanta impureza, quanta imperfeição na nossa vida, e proferir este nome que está além de todo nome, papai, nos céus e na terra. Louvado seja o teu nome, bendito seja o nosso Deus e Pai de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, o Cristo, o ungido de Deus, que entregou a sua vida em resgate da nossa própria vida. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor iluminou os nossos olhos para que a gente visse a perdição em que nós estávamos e víssemos a salvação de Deus em Cristo lá na cruz. Aleluias, bendito seja o teu nome. O Senhor tirou o nosso nome da lista de chamada do inferno e colocou na lista de chamada do céu, não porque merecêssemos, porque jamais o mereceríamos, mas por causa dos méritos, dos merecimentos de Jesus Cristo. O santo deu a vida pelos pecadores, o justo morreu pelos injustos, aquele que era o Cordeiro de Deus foi aceito em seu sacrifício, e assim da morte nós passamos para a vida. Louvado seja o teu nome, glórias ao Senhor, hosanas, que os anjos, que a criação e todos nós nos curvemos diante do trono do Altíssimo, diante do nosso papai amoroso, para adorar, para reverenciar, para agradecer, e também, papai, para pedir perdão, perdão e perdão e perdão, papai, porque temos ouvido tanto da tua palavra, temos sido tão esclarecidos sobre ela, mas tantas áreas da nossa vida ainda estão em desalinho, papai. Perdão, 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 papai.
papai, ajuda-nos a amar o Senhor e a sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E pedir e oferecer as nossas mentes, Senhor, para que haja nela, pela tua palavra, transformação, renovação da nossa mente, deixando a Deus aquilo que é do mundo e ganhando a conformação da própria pessoa, da própria mente do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao teu nome. Recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor, o louvor que te prestamos, cheio de imperfeição. Por isso chamamos. A tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Então vem Jesus ajudando-nos a adorar o teu próprio nome. Oh Deus, pedimos a ação sobrenatural, poderosa do Espírito Santo, mudando a nossa vida. Papai, eu quero ser diferente após esse culto, papai, após mais esse encontro maravilhoso e transformador. Oh Deus, que não seja uma rotina religiosa, mas um encontro transformador, poderoso, para que a minha vida seja mais parecida com a vida do Senhor Jesus, para que homens e mulheres aqui sejam transformados segundo a tua palavra, para que os lares sejam fortalecidos, ó Deus, e haja unidade, para que a tua palavra se cumpra em nós. Nós amando o Senhor, nós dependendo do Senhor, nós entregando o Senhor tudo o que somos, tudo o que pensamos possuir, porque não temos nada, e assim o teu nome será glorificado. Promove glória para o teu nome nesta noite, promove edificação na vida do teu povo e salvação. Acrescenta a igreja, papai, aqueles que hão de ser salvos, e nós queremos pelas tuas misericórdias assumir o compromisso, Pai, de lutar para que ninguém se perca, e de lutar para que ninguém se sinta sozinho, mas se sinta amado, se sinta valorizado. Ajuda-nos a ganhar pessoas para o Senhor Jesus e cuidar bem de cada uma delas. Oh Deus, lança esse avivamento, esse despertamento no coração de cada crente, de cada membro da igreja, que ninguém seja espectador, mas seja um agente transformador para a glória do nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco, obrigado porque temos liberdade neste lugar de ir e vir para buscar o Senhor. E Pai, nós oramos pela nossa nação. Oh Deus, nós oramos pela presidente, pelos senadores, pelos deputados federais, oh Deus, pelos governadores, pelos deputados estaduais, Senhor, pela Câmara de Vereadores, pelo prefeito, Senhor, por todos os homens investidos de poder e autoridade, os juízes, os magistrados, oh Deus, todos que atuam para o bem da população. Senhor, derrama do teu Espírito sobre a nossa nação, num ano tão importante, papai. Olha para nós, e nós sentimos a responsabilidade de ouvir e de obedecer a tua palavra, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O compromisso é comigo, papai. Eu é que tenho de buscar em humildade a tua face, em tê-lo na intimidade e em ser transformado. Quando eu deixar de ser corrupto, eu estarei profetizando saúde na minha nação. Quando eu deixar de enganar, os políticos falarão a verdade. Quando eu deixar de mentir, Senhor, a justiça vai prosperar em muitos lugares e o engano cairá por terra em nome de Jesus. À medida que eu me santificar, a terra será abençoada, o nosso país será abençoado. Então ajuda-me, sou eu, Pai, sou eu tenho falhado, eu tenho transferido a culpa, eu tenho acusado, eu tenho falado mal, Jesus, mas ajuda-me, Senhor, a entender o propósito pelo qual o Senhor instalou a terra, a igreja na terra, para transformar essa terra e para transformar a vida de milhares e milhões de pessoas nessa nação. Por isso nós oramos, visita-nos e fala conosco, no nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor, glórias a Deus. Pode assentar-se, meu amado.
o nosso informativo com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Você que está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar a entrevista com a nossa equipe de integração, pois os cultos de batismo acontecerão no próximo fim de semana. E você que frequenta a nossa igreja e não é membro, mas deseja ser, por favor, fale ainda hoje com a nossa equipe de integração e deixe apenas o seu nome e telefone ou e-mail, que entraremos em contato com você. A nossa reunião para receber os novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Venha, seja um de nós. Atenção pré-adolescentes de 10 a 13 anos completos. Dia 5 de julho tem mais um Day Out. Ninguém deve ficar de fora, pois haverá muita comunhão, brincadeira e a edificante palavra de Deus. O investimento é de apenas R$50. Mas se liguem, as vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas na secretaria da igreja ou no escritório, em horário comercial. Mais informações com a tia Tati. O Mini convida a todos para o culto de consagração de filhos a Deus. Qualquer pessoa que queira entregar o seu filho nas mãos do Senhor Jesus pode fazê-lo. Se você quer fazer parte deste culto ou tem um amigo que gostaria de participar apresentando filhos a Deus, é muito fácil. Preencha a ficha que está em nosso site ou peça na secretaria da igreja. Marque na agenda a próxima quinta-feira, dia 26, 19 horas, para uma reunião no segundo andar. Lembre-se que é essencial a presença nesta reunião. Depois, traga amigos e parentes para comemorar no culto de consagração, que acontecerá no dia 3 de julho, às 7h30 da noite, aqui no templo. Estamos entrando na última semana da campanha de 21 dias de jejum e oração pelo projeto Natanael, Alcançando Amigos. As células têm até o dia 5 de julho para realizarem a Célula do Amigo. Vamos continuar orando pelos amigos que colocamos no cartão da conquista e já marcar com eles as datas do culto do amigo, dia 6, domingo, ou no dia 12 de julho, sábado. Lembrando que temos cultos de oração aqui na igreja, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8 horas, e também das 18 às 19 horas. Vamos praticar e viver o que pregamos. Sejamos uma igreja realmente apaixonada por Deus e por pessoas. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral, que será no dia 30 de junho, segunda-feira, às 19 horas. Em seguida, às 20 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de junho. Lembre-se, a sua presença é muito importante. E o nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Graça e paz, irmãos. Tem um irmão aqui mais animado, certo? Vamos estar com vocês depois desse feriado, louvando a Deus juntos e compartilhando com vocês o que o Ministério Infantil está estudando e o que nós, como facilitadores, nós também estamos aprendendo. Olha, é impressionante. Você quer fazer um curso de teologia, dê aula no Ministério Infantil. A revista que nós utilizamos é muito boa e antes de ensinar para as crianças, de você ter como fazer a aulinha de hoje, tem como você deve ser, o que você precisa saber como adulto, como crente sobre aquele assunto. Então é muito bom. E hoje a gente vai estar estudando sobre Antioquia. Antioquia era um lugar onde houve um crescimento muito grande do Evangelho. E como que chegou o Evangelho até lá? Por causa da perseguição evangélica, e sabe, gente, toda vez que a gente busca santidade, tem perseguição. Sabe por quê? Porque a santidade incomoda quem está do lado.
Porque o bom é você ver você com defeito, outro com defeito. Mas quando o cara começa a ficar muito santo, muito limpo, aí sabe como que é. Mas crente até gosta disso, né? Mas lá fora no seu trabalho, isso vai começar a incomodar. E lá na época em Jerusalém, os crentes buscavam tanto a Deus, estavam assim amando a Jesus e querendo agradá-lo. E é claro que muita gente estava se convertendo. Aí imagina os líderes das outras igrejas, imagina aqui em Campo Grande. Se muita gente se converte ao Evangelho, os líderes das outras religiões, como é que vão ficar? Vão começar a criar, olha, o que eles estão fazendo? Eles estão comprando, não é? Vão começar a ficar muito bravos, né? E naquela época havia perseguição, porque não podia você deixar de adorar o rei, porque os reis eram como semideuses. E houve a perseguição e as pessoas tiveram que fugir dos lugares onde elas moravam e mudavam para lugares distantes, onde a vida seria um pouco mais tranquila para elas e para os filhos. Só que elas levavam Jesus com elas e foram para Antioquia. E lá em Antioquia, quem começou assim a organizar uma igreja, pessoas crentes se reunindo, vamos fazer um culto, você é crente, eu também sou, vamos ficar junto. Eram os crentes, os sireneus e os de Chipre. E eles começaram lá em Antioquia a ficar juntos. Mas só que eles tinham aceitado Jesus e foram para lá, eles precisavam de conhecer um pouco mais sobre o que Deus queria para a vida deles. E Barnabé foi para lá fazer um curso, uma imersão em célula e discipulado 1 a 1 para eles. Foi lá e fez, aí depois ele mandou Paulo e depois foi Tiago. Acho que foi Tiago, agora não lembro se foi Tiago ou Timóteo. Sei que foi mais um outro depois. Então, de vez em quando, vinha um pastor para ver o que eles estavam fazendo, o que precisava ser mudado. Por quê? Eles não tinham uma Bíblia naquela época, a Bíblia como nós temos hoje, Velho e Novo Testamento. Eles só tinham o Velho Testamento. E se eles seguissem somente o Velho Testamento, eles não seriam cristãos. Porque para ser cristão, você precisa acreditar em tudo que está no Velho Testamento, mas você não pode seguir, por exemplo, o sábado, você não faz nada, você tem que fazer culto só se for em Jerusalém, você tem que deixar essas coisas. Ser cristão é seguir os ensinamentos de Cristo. E não tinha muita coisa escrita naquela época. Por isso que foram escritas as cartas, né? E elas circulavam. Uma igreja, eu estou com uma carta de Paulo, me passa aqui uma cópia, eu também quero ler para a minha igreja. Aí a carta circulava e ia para outra. E assim foi sendo escrito e foi sendo registrado e fortalecido o Evangelho. E o Evangelho foi crescendo. E lá em Antioquia, os crentes em Jesus Cristo foram chamados pela primeira vez cristãos. E isso foi uma ironia, um termo irônico, para falar, cristão seria o povo de Cristo. Vocês são o povo de Cristo, aquele cara que foi morto lá na cruz, crucificado, um cara, né, que foi um fracasso, morreu na cruz e acabou. Para eles era. Então chamar os cristãos, as pessoas que acreditam em Cristo de cristão, era uma ironia. Olha só. Mas nós amamos porque hoje nós somos, como lá em Antioquia, chamados de cristãos. E sabe por que eles foram chamados cristãos? Porque eles tinham o estilo de vida de Jesus. Então, se alguém falar que é cristão, aí você faça uma correção. Você sabe o que é ser cristão? Porque em ambiente de trabalho todo mundo fala, mas eu também sou cristão, né? Porque ele tem uma simpatia por Jesus. Mas ser cristão é mais do que ser simpático ao Evangelho ou a Jesus Cristo. É ter a vida de Jesus. Andar como Jesus andou, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. Aí a coisa pega, é ou não é? Até para nós. Então a gente tem que se reavaliar. E é isso que as crianças vão hoje aprender lá em cima. O Evangelho crescia, mas eles também conheciam, eles começaram lá a aprender o que era o Evangelho de verdade, ouvindo os ensinamentos de Paulo, de Barnabé, que iam lá na igreja. E nós aqui na nossa igreja também, quando temos o Tadel, quando temos a escola do discípulo, nós estamos também fazendo a mesma coisa. Os nossos facilitadores virão aqui na frente e eu pedi para vir também o nosso grupo do Clubinho Missionário, devidamente e brasileiramente uniformizados. E quando eles estão assim é porque eles vão trabalhar lá com os pré-adolescentes. Estou certa, Tati? É isso, né? Eles vão trabalhar hoje.
No segundo andar também. Uma gracinha, gente. Eles vêm toda quarta-feira aprender, orar por missões. Turminha linda. Vamos ficar em pé e ler o versículo de hoje? Vamos lá, todos juntos? Todos os outros povos que eu chamei para serem meus vão procurar conhecer o Senhor. Atos 15, 17. Muito bem, vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra mais uma vez, porque ela nos ensina coisas tão preciosas. E os ensinos dela faz com que a gente esteja constantemente reavaliando a nossa prática, reavaliando os nossos sentimentos, o nosso compromisso com o Senhor. E nós, ó Deus, não queremos ser como os fariseus que tinham uma prática, mas o coração estava distante, o espírito estava distante. Nós queremos ser, ó Deus, como os cristãos da igreja primitiva, que viviam, sentiam, se comportavam como Jesus, por isso eles foram chamados cristãos. É esse o nosso desejo. E nós queremos, ó Deus, que as nossas crianças vivam essas verdades muito cedo. Nós queremos, ó Deus, que a geração futura seja muito melhor que a nossa, porque o mundo está cada vez mais mal, mais cheio de pecado, de licenciosidade, e nós ficamos tristes. Nós precisamos de uma igreja forte para hoje e para o futuro. Por isso nós fazemos o possível, ó Deus, investindo nas crianças. A nossa igreja, Senhor, tem investido nas crianças. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo capacite cada facilitador para ensinar conforme a tua palavra, Pai, e conforme o teu Espírito Santo colocar no coração deles, ó Pai, com a mesma paixão, ó Deus, que os apóstolos tinham ao ensinar as tuas coisas. Obrigada, Senhor, pela vida de cada facilitador, obrigada pela vida dos pais, ó Deus, que o Senhor os abençoe e os capacite a ensinar durante essa semana estas verdades. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então os pré-adolescentes primeiro, vamos deixar as crianças para depois. Isso aí, irmãos, uma linda salva de palmas para as nossas crianças e pré-adolescentes. Uma geração de gigantes aí que está diante de nós. Serão homens e mulheres muito poderosos em Deus, fazendo uma grande revolução aqui na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Eu costumo dizer que nós estamos vendo aí médicos, enfermeiros, profissionais de todas as áreas, engenheiros, estamos vendo aí políticos, estamos vendo magistrados, estamos vendo aí uma gama imensa de gente muito séria que conhece o Senhor Jesus e vai fazer transformação. Os irmãos podem assentar-se. No seu boletim de hoje, na frente, você tem algumas instruções muito importantes, porque você sabe que nós estamos já entrando na última semana, na campanha de 21 dias de jejum, de oração, visando a operação Natanael, que busca alcançar os nossos amigos para Jesus. Nós primeiro colocamos o nome deles numa lista que nós recebemos aqui, não é? Durante várias semanas, e também estamos orando de manhã e à tarde, estamos jejuando, há um relógio de oração. É todo um esforço para dependermos de Deus, a fim de que os nossos amigos não sejam alcançados por nós, mas pela ação do Espírito Santo. Quando nós oramos, quando nós buscamos e jejuamos, nós estamos cooperando com a obra do Espírito Santo, porque quem vai trazer essas pessoas, quem vai falar ao coração dessas pessoas, é o próprio Deus pelo Espírito Santo. Mas Ele nos dá a oportunidade de sermos seus embaixadores. Então, hoje, quando você vir daqui a pouquinho,
dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas, não deixe de pegar aqui este convite. É um convite personalizado para o seu amigo, para a sua amiga. E aqui há uma orientação para você entender que nós teremos 2 cultos do amigo aqui na igreja. Um no domingo, dia 6 de julho, e outro culto no dia 12 de julho, que é um sábado. Já está acontecendo em algumas células, e outras começarão esta semana, a célula do amigo. Então é uma reunião especial, preparada para receber esses amigos. Nós estamos orando, estamos buscando contato com eles, estamos investindo na vida deles, e agora vamos chamá-los para a nossa célula. Eu fiquei sabendo de uma célula que tinha lá mais de 20 amigos, olha que bênção, mais de 20 amigos na semana que passou, e estão orando, e na célula do amigo então há um testemunho gostoso, pessoas que foram transformadas por Jesus devem dar o seu testemunho, e devemos dar muita atenção para o nosso amigo, para a nossa amiga, e fazer o apelo, dar a eles a oportunidade de conhecerem a Jesus e entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. Que coisa linda! Muitas pessoas estão sendo alcançadas, Deus está sendo glorificado, e muitas pessoas serão transformadas pelo poder de Deus. Não deixe de orar e participar, estamos no final. Você pode até lá no relógio de oração do lado de fora, colocar ainda o seu nome para estar orando durante essa semana. Você vê que nós temos ali de 23 a 29 de junho, a última semana. Então vamos orar com insistência por isso aí, porque Deus quer a nossa participação. Irmãos, que privilégio nosso. A Bíblia diz que os anjos gostariam, olha só, os anjos gostariam de comunicar o Evangelho, mas foi um privilégio reservado para nós. Sabe por quê? Porque o anjo não tem testemunho. O anjo não pode dizer, olha, eu estava longe de Jesus e criei em Jesus e agora eu sou transformado por Jesus. Mas quem pode fazer isso sou eu. Eu posso dizer, há 40 anos, eu estava perdido sem Jesus dentro da igreja. Eu conhecia a Bíblia, conhecia os hinos, conhecia os irmãos, mas ainda não tinha uma experiência transformadora com Jesus. E um dia no meu quarto, eu me ajoelhei e pedi, Senhor Jesus, tem misericórdia, entra na minha vida. Irmãos, numa noite, numa oração, a minha vida foi transformada para sempre. 40 anos, irmãos. Há 40 anos, a alegria, a paz invadiu meu coração, mudou minha vida. Um anjo não vai dar esse testemunho, mas eu posso dar. Eu posso dar. E você tem o seu testemunho. Então, ore, busque o Senhor, jejue, para que o seu testemunho seja poderosamente usado lá na sua célula. Amém, meus irmãos? Amém. Hoje eu estava pensando aqui no culto da manhã sobre o VT que você vai ver agora. E é maravilhoso. Num determinado momento, o missionário, cheio de amor por um jovem viciado em drogas, foi buscá-lo na casa dele, mas aquele jovem fez de conta que não estava lá. E o missionário, imagina o que ele fez, olha que risco, hein? Ele pulou o muro e foi lá orar, e orou, depois pulou o muro de fora. Eu falei com o pastor William ali, falei, Senhor, há muitos muros, não é? Então no primeiro momento eu falei assim, puxa, ele foi até corajoso, esse missionário podia ser preso, não é? Pulando o muro da casa alheia. Mas eu falei, você sabe que tem muitos muros que precisam ser pulados? É o muro da vergonha de falar de Jesus, é o muro do comodismo, é o muro da acomodação, é o muro da vergonha, é o muro da preguiça. São muros que nós precisamos pular, irmãos, para chegar bem pertinho de quem precisa de Jesus e orar por eles. Veja esse poderoso testemunho em nome de Jesus. Meu nome é Daniel Yamashita, tenho 29 anos e aos 13 anos eu me envolvi com álcool. Aos 13 anos. Aos 14 conheci a maconha e decorrer da maconha, cigarro, minha vida era isso. Às vezes trabalhava, mas era só por consumo mesmo do álcool. Aí com os
17 para os 18 eu conheci a pasta base. Aí eu achava que eu conseguia me manter naquilo. E aos poucos minha vida foi decaindo. Eu virei usuário de drogas, eu não conseguia mais ficar sem ela. A família foi destruída. Minha mãe viu eu estar na situação que eu estava e falou: vem pra cá que eu vou te ajudar. Mas aí eu comecei a furtar as coisas dentro de casa. A minha mãe ficava em casa com as portas fechadas, porque não tinha mais confiança em mim. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. Ele permitiu que eu passasse por tudo isso. Eu estava sem direção. Eu queria uma mudança, eu queria ter essa libertação, mas não tinha direção. Eu conheci a igreja em 2012, no retiro. Eu conhecia a igreja, eu passava em frente, mas na verdade eu nem gostava de crente, pra você ter uma ideia. Através de uma amiga me convidou para ir no retiro. E do retiro foi uma benção. Ninguém acreditava que o Daniel iria pro retiro de evangélico. Na segunda noite de retiro, o irmão Daniel, que é meu xará, fez o apelo e eu aceitei Jesus. Foi uma benção. Minha vida foi transformada. Deus restaurou todo o meu lar, cara. Você vê hoje, minha família é abençoada. Minha mãe aceitou Jesus, ela vai às vezes no culto, eu louvo a Deus por isso. Sempre eu estou orando na hora dos almoços, ela às vezes participa da oração e foco naquela passagem de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acredito nessa promessa de Deus para minha vida. Mas no decorrer desse tempo eu tive algumas recaídas com o álcool, com a droga. Graças a Deus eu tive uma pessoa que esteve sempre do meu lado, foi o pastor Vanderlei. Ele nunca desistiu de mim. Teve uma vez que eu estava recaído, tinha voltado a beber, usar drogas, e ele foi na minha casa. Hoje eu moro em Rochedo, mas eu estava morando em Campo Grande. Ele pulou o muro da minha casa, orou pela janela, e eu fiquei quietinho ali para ele não escutar que eu estava ali. Fez uma oração e pulou o muro de novo e foi embora. Depois, agora, esses tempos atrás, que eu contei para ele que eu estava lá, que graças a ele, eu louvo a Deus pela vida dele. Se não fosse Deus na vida dele, acho que ele não desistiu de mim, assim como também Deus não desistiu de mim até agora. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela igreja. O Espírito Santo tem mudado a minha vida. Hoje eu posso dizer isso com firmeza, que Deus tem mudado a minha vida, tem transformado a minha vida, e não só a minha vida, vários de outros de Rochedo, através da Igreja Batista de Rochedo. Tem a célula que vem me ajudado também, ela tem dado esse apoio durante a semana, a gente tem conversado, ligado um pro outro, tomando tereré, indo comer pizza, lanche, e eu também já estou até fazendo o estudo de líder, já está sendo formado uma célula para mim. Estou muito feliz também, porque é uma honra estar fazendo a obra de Deus. Sou o pastor Vanderlei da Missão de Rochedo, e esse testemunho que vocês acabaram de ouvir, do nosso jovem Daniel, é uma das grandes ações que Deus tem feito ali. Deus tem abençoado e salvo muitas pessoas, muitas vidas. Eu gostaria também de agradecer pela cooperação, pela participação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, que tem orado, tem nos apoiado. Muitas vezes pessoas aqui têm se deslocado para lá para nos dar um suporte. Hoje já avançamos bastante em questão de crescimento numérico e também a questão também da emancipação. Nós já estamos há 3 anos já. Nós não precisamos assim mais de apoio financeiro da Primeira Igreja, porque nós temos conseguido nos sustentar. Isso aí é bênção de Deus, né? Mas que tudo começou com a sua ajuda, com o seu apoio, com a sua oração, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, minhas irmãs, e nós vamos orar agora, agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo, e também pedir a Deus, nesta terça-feira chega um grupo de pessoas, chutei tudo aqui, chegou
chega um grupo de pessoas de um país que está sendo evangelizado, e o nosso missionário, que eu não posso falar o nome aqui, está agindo. Existe todo um projeto através do esporte para que esses irmãos, já estou chamando de irmãos porque são escolhidos para estar aqui pela fé, e eles estão vindo para cá, e eu tenho certeza que Deus vai agir na vida deles, e eles vão voltar para esse país muito diferente, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ore meu irmão e agradeça a Deus pela vida de nossos missionários. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos nossos missionários. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos países alcançados. Nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção que o Senhor tem trazido sobre nós, porque nós podemos apoiar, orar e ofertar. Deus, levanta mesmo, ó Deus, mais missionários, levanta recursos para sustentar esses missionários, levanta intercessores que o tempo todo estejam investindo em orar pela vida desses missionários, pelos povos que ainda serão alcançados. Ó Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém, glória a Deus. Agora você que é membro, só os membros dessa igreja ficarão em pé. Quem não for membro da igreja, quer dizer, os membros dessa igreja se assentarão. Quem não for membro da igreja, fique em pé um instante só. Só os membros desta igreja se assentem. Só os membros. Os não, fiquem em pé. Amém. Bom, você é nosso visitante, o nosso convidado pela primeira, segunda, terceira vez. Não importa, você é muito bem-vindo e convidado a estar conosco sempre. Receba um cumprimento de cada um aí, com um abraço, com um sorriso. Pergunte o nome, meu irmão, minha irmã. Olha que benção, tanta gente aí. Glória a Deus, nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui no nosso meio. É muito bom receber todos esses nossos convidados. Que Deus o abençoe grandemente, você que está aqui conosco. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos ter nossos dízimos e nossas ofertas. Todos nós que estamos aqui recebemos de Deus tudo que temos, inclusive a própria vida. Se você não estivesse vivendo, você não poderia estar trabalhando, você não poderia ter o seu sustento de cada dia, para você, para sua família, enfim, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Este momento agora é uma hora de você trazer com gratidão o seu dízimo e a sua oferta, e pedir a Deus: toma Deus, usa, porque não é meu, é seu mesmo, mas eu quero pedir, Senhor. Eu sei que é pouco para o tamanho do desafio, mas eu quero ver essa minha oferta missionária, eu quero ver esse meu dízimo, ó Deus, alcançando muitas e muitas vidas, abençoando muitas famílias aqui perto e muito distante. Peça a Deus, Deus vai usar a sua oferta agora, e vai abençoar você também, porque Deus, Ele é tão misericordioso, tão cheio de compaixão, que Ele também multiplica para aquele que é generoso. Então, enquanto nós estivermos cantando, traga seu dízimo, traga sua oferta em nome de Jesus. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Ti servir, com toda a minha força
Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus com alegria. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Toda minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a Ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Com alegria. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós somos fracos, então nós somos fortes, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Nós queremos conhecer o Teu coração, Senhor. Venha nos tocar, Jesus. Nós estamos aqui. Nós queremos mais essa noite, mais essa tarde, mais de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia.
conhecer teu coração. Ensina-me a ouvir a tua voz. Revela-me teus planos, me mostra teus caminhos, quero mais. Vem, derrama em mim o teu amor. Toca-me com tuas mãos, Senhor. Quero tua presença, mas a tua glória manifesta-te, Senhor. Jesus, estou aqui, vem me tocar. Jesus, estou aqui, eu quero mais. Faz-me conhecer teu coração. Ensina-me a ouvir a tua voz. Revela-me teus planos, me mostra teus caminhos, quero mais. Derrama em mim o teu amor. Toca-me com tuas mãos, Senhor. Quero tua presença, faz a tua glória, manifesta-te, Senhor. Jesus, estou aqui, vem me tocar. Jesus, estou aqui, eu quero mais. Jesus, estou aqui, vem me tocar. Visita a tua noiva, Senhor. Jesus, estou aqui, eu quero mais. Aleluia, Senhor. Mais dos teus sonhos, mais de ti, menos de nós, Senhor. Aleluia. Jesus, estou aqui, vem me tocar. Jesus, estou aqui, eu quero mais. Aleluia. 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 E o Senhor tem uma nova história para cada um de nós. Amém? Não importa o que aconteceu nos nossos familiares, na nossa família, históricos, vícios, doenças. Eu creio no poder de Deus que pode transformar as nossas vidas. Talvez o inimigo que foi designado para gerar algumas coisas nas nossas famílias, ele tenta. Mas se nós estivermos aos pés do Senhor, com a palavra de Deus, todo o intento do inimigo de querer repetir alguma coisa antiga de destruição vai cair por terra, amém? E isso é o que eu creio nessa quebra de maldição, é quando você se posiciona a cada situação que queira se repetir, ou algum desastre na sua vida, e você, na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, consegue reverter a situação, amém? Aleluia, o sangue de Jesus já limpou, já nos lavou. Não falta agora, se posicione diante de Deus a cada dia e uma nova história vai acontecer. Você vai conseguir escrever, através da palavra de Deus, uma nova história. Aleluia, em nome de Jesus. Nos ajuda a entender, Senhor, os teus planos, os teus projetos. Nos posicionamos, ó Deus, e recebemos a tua palavra, Deus.
Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra tudo mim. aquilo que perdido foi. Tudo aquilo que perdido foi, Senhor, ouvirei nós de queremos a sua tua boca, bênção, te Senhor. abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se você está aqui essa tarde, é porque com certeza Deus tem uma nova história para você. Amém? Se você está bem, você vai ficar bem melhor, em nome de Jesus. Repita comigo: Deus é maravilhoso.
Deus é muito maravilhoso. Deus é maravilhoso demais. Amém. Podeis assentar. Antes de começar a mensagem desta tarde, eu gostaria de chamar meu pai, meu discipulador, para que estivesse orando por mim, para que eu fosse boca do Senhor nesta tarde. Amém. Glória a Deus. Pai querido, Deus, como é bom estar aqui com os nossos irmãos, como é bom estar em família, como é bom saber que as lutas, as dificuldades vêm sobre qualquer um, mas com uma grande diferença. O Senhor é nosso Pai Celestial que nos ama e que cuida de nós. E agora nós queremos ouvir a Tua palavra atentamente, porque ela vem justamente para dar muitas respostas que nós precisamos. Ela também vem, ó Deus, para nos desafiar a ser isso que nós cantamos agora. Sabe por quê, Deus? Quando eu estava cantando este cântico, estava dizendo que o Senhor diz: sai da tua terra, da tua parentela, e o Senhor falando para olhar as estrelas do céu, a areia da praia. Ó Deus, o Senhor tem algo grande e maravilhoso para cada um de nós, ó Deus. Então, ó Deus, mostra o propósito do Senhor para cada um aqui, ó Deus, através da tua palavra também, porque o Senhor é muito maravilhoso, ó Pai. Usa o teu filho, ó Deus, usa o Jean para a glória do teu nome. Usa, ó Deus, o pastor Jean, ó Deus, que tem sido uma bênção para milhares de pessoas. Que o Senhor possa mais uma vez usá-lo na unção e no poder do Espírito Santo, que as suas palavras saiam agora, ó Deus, como labaredas de fogo, e acenda o nosso coração para fazer a tua vontade. Eu te agradeço pela vida dele, pela instrumentalidade dele, ó Deus, e por o Senhor ter colocado na minha vida, como meu filho, como meu discípulo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, glória a Deus. Se eu perguntasse a você, por que Deus é maravilhoso? O que você me responderia? Talvez você me dissesse: olha, Deus é maravilhoso por causa do Filho dele, por causa de Jesus. Deus é maravilhoso por causa do Espírito Santo, que nos consola, que nos ajuda. Deus é maravilhoso porque Ele nos sustenta, Ele nos protege. Essas respostas, elas são um tanto geral, mas olhando especificamente para a sua vida, para o seu contexto de vida, aquilo que você tem vivido. Se eu perguntasse a você, por que Deus é maravilhoso? O que você me responderia? Talvez você dissesse: olha, Deus é maravilhoso porque eu estava doente, com uma enfermidade muito grave, e Deus me curou. Deus é maravilhoso porque eu estava pedindo algo para Deus há muitos anos, e neste ano Ele respondeu a minha oração, e eu consegui aquilo que eu tanto sonhava, que eu tanto esperava. Olha, Deus é maravilhoso porque eu achava que meu casamento não tinha solução, mas Deus restaurou o meu casamento. Por isso que Deus é maravilhoso. Irmãos, Deus é maravilhoso e Ele quer abençoar o ser humano por completo. Deus quer abençoar o ser humano em todas as áreas de sua vida. E o texto que nós vamos ler fala um pouco sobre os atributos de Deus. Fala sobre a onisciência, ou seja, Deus conhece tudo e a todos. Fala também da onipresença, ou seja, Deus está presente em todos os lugares. Fala também sobre a onipotência, ou seja, Deus tem poder para fazer aquilo que Ele deseja. Então abra comigo a sua Bíblia no Salmo 139. Eu não vou ler todo o Salmo 139 aqui, mas eu vou ler o Salmo em partes, no decorrer da nossa mensagem, de acordo com as divisões aí do nosso texto. Salmo 139. Deixa sua Bíblia aberta aí no Salmo 139. À medida que Deus vai falando com você, você vai escrevendo, vai grifando, vai fazendo suas anotações. O Salmo 139, ele mostra que conhecer a Deus é você saber que você é totalmente conhecido por Ele. Olhe bem esse conceito. Conhecer a Deus é você saber que você é totalmente conhecido por Ele. O Salmo 139, ele é uma demonstração para aquelas pessoas que pensam
que Deus não liga para os seus problemas. Para aquelas pessoas que pensam que Deus esqueceu dos seus problemas, que Deus esqueceu da sua luta, que Deus te abandonou. O Salmo 139 é uma injeção contra a falta de fé e contra a falta de esperança. E olhando para esse cenário a respeito de Deus, nós podemos concluir que Deus é maravilhoso e Ele está disposto a caminhar com aquele que quer caminhar com Ele. Deus está disposto a caminhar junto de você, mas você também precisa ter esse desejo de querer caminhar com Deus. E essa tarde eu quero abrir os seus olhos, para que você possa contemplar e enxergar o quanto Deus é maravilhoso. Porque nós não podemos deixar que os problemas da vida nos impeçam de enxergar o quanto Deus é maravilhoso. Nós não podemos deixar que os problemas com relacionamentos ou circunstâncias no trabalho nos impeçam de enxergar o quanto Deus é maravilhoso. Nós não podemos deixar que os problemas que nós temos no nosso interior, na nossa mente, alguns conflitos dentro de nós, nos impeçam de enxergar o quanto Deus é maravilhoso. Por isso que esse Salmo 139 irá comprovar e provar a você o quanto esse Deus que você serve, Ele é maravilhoso. Amém, irmãos? Eu quero que você saia daqui essa tarde dizendo: Deus é maravilhoso. Estou com lutas, mas Deus é maravilhoso. Estou com problemas, dificuldades no trabalho, mas eu sei que Deus é maravilhoso. Preciso de uma resposta na oração, está difícil, mas eu creio e eu sei que Deus é maravilhoso. E olhando para esse Deus maravilhoso, eu quero compartilhar com vocês 4 maravilhas desse Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Primeira maravilha, então, o conhecimento. Deus é maravilhoso por causa do conhecimento. Versículo 1 ao versículo 4 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos? Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Deus, Ele é maravilhoso porque Ele lhe conhece. E o conhecimento de Deus ao seu respeito não é um conhecimento superficial, porque existem vários tipos de conhecimento. Por exemplo, existe o conhecimento de um colega de trabalho. Ele te conhece, ele sabe algumas qualidades que você tem, mas ele não sabe como é você lá na sua casa. Agora existe o conhecimento de um amigo. Ele já conhece você mais que um colega de trabalho. E já conhece um pouco como você se comporta fora do ambiente de trabalho. Mas ele não conhece algo que talvez você nunca quis contar para ele. Que está guardado e você nunca quis contar. Existe também o conhecimento dos seus pais ou do seu cônjuge. Ele já conhece mais você do que o seu amigo, mas talvez não conhece algo que você tem guardado lá no fundo da sua alma. Mas o conhecimento de Deus ao seu respeito é um conhecimento muito maior do que isso. Observe o versículo 3, o que diz: todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Não há caminho que Deus não saiba a seu respeito. Todos os seus caminhos são bem conhecidos diante de Deus. E esse conhecimento de Deus a seu respeito não é como um receptor que capta tudo que você está fazendo. Olha, ele levantou agora, ele dormiu agora, ele vai fazer isso agora, ele fez algo de errado ali, ele pecou ali, ele ofendeu ali. Não. Mas é um conhecimento pessoal e ativo que conhece você mais do que você mesmo. Deixa eu explicar um pouco a esse respeito. Você já teve alguma atitude que você se surpreendeu com você mesmo? Quem já teve alguma atitude assim? Muitas pessoas, eu também. Você teve uma atitude que você disse: meu Deus, eu não imaginava que eu seria capaz de fazer isso. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Eu não imaginava que eu aguentaria passar por tudo isso. Então, às vezes, você até se surpreende com algumas atitudes suas. Isso prova o quê? Que você não conhece você mesmo totalmente. Mas Deus conhece você totalmente, absolutamente. Mas por que disso? Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém melhor do que o Senhor para trabalhar em você. Ninguém melhor do que o Senhor para entender as suas lutas e o contexto de vida que você foi criado. Por exemplo, quantas pessoas estão aqui, já foi mal interpretado? Levanta a mão. Aí.
Quantas pessoas que estão aqui que já foi injustiçado? Levanta a mão. Está vendo? Por que isso? Porque as pessoas, elas não conhecem toda a sua história. As pessoas só conhecem parte da sua história, porque você contou e porque você está vivendo aquele momento. Mas ela não conhece toda a sua história. Agora, por que o conhecimento de Deus a nosso respeito é maravilhoso? Porque Ele não só conhece toda a nossa história, foi Ele que escreveu a nossa história. E ninguém melhor do que Deus para trabalhar na minha e na sua vida. Por isso que Deus é maravilhoso. A Bíblia diz lá no versículo 1, que o Senhor conhece as nossas intenções. Tu me sondas e me conheces. Lá no versículo 3, o Senhor conhece as nossas atitudes. Sabe quando me sento, quando me levanto e percebe os meus pensamentos. Então você não pode ficar preocupado o que as pessoas pensam de você, ou tentar viver para agradar as pessoas, porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo. E você vai se frustrar. Você tem que pensar que você deve agradar e honrar ao Senhor acima de tudo. Porque o Senhor conhece as suas intenções. O Senhor conhece os seus pensamentos. Decida hoje mesmo olhar para Deus e saber que através desse conhecimento que Deus tem a seu respeito, você poder se entregar ao Senhor, de corpo, alma e espírito, e deixar que Deus trabalhe na sua vida. Assim como o oleiro trabalha no barro, fazendo de você um vaso de honra. Então Deus é maravilhoso porque Ele lhe conhece. Não tente se esconder de Deus, mas apareça e diga: Deus, estou aqui e quero ser trabalhado, curado, quero ser melhorado pelo Senhor. Deus é maravilhoso porque Ele nos conhece. Amém, irmãos? Segunda maravilha desse Deus maravilhoso, a presença, versículo 7 ao versículo 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então Deus é maravilhoso por causa da presença dEle em nossas vidas. Se você observar profundamente o versículo 7, olha o que diz o versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Irmãos, não há lugar onde estejamos que nós podemos escapar da presença de Deus. Não existe lugar no mundo em que você pode escapar da presença de Deus. Agora, tem muitas pessoas tentando se esconder ou esconder algo de Deus. Vocês lembram qual foi a atitude de Adão e Eva quando eles pecaram no paraíso? Qual foi a atitude deles? Eles se esconderam, tentaram se esconder de Deus. Não há lugar que nós possamos esconder da presença de Deus. A melhor maneira, se você falhar, é aparecer diante de Deus, é confessar o pecado, é abrir o coração para que Deus possa trabalhar, para que você não volte a cometer o mesmo erro, para que você possa ser melhorado pelo Senhor, para que você possa ser edificado, restaurado, e não voltar a fazer aquele erro novamente. Você já percebeu quando uma pessoa vai fazer algo de errado? Por exemplo, se alguma pessoa está vendo algo no computador, tem algumas pessoas em casa, e ele está vendo aquilo que não deve no computador. Aí ele fica assim, né? Eu trabalhei em mercado, e era interessante quando as pessoas iam furtar alguma coisa no mercado. Elas pegavam a mercadoria, ficavam olhando assim, parece que tinha 200 mil preços na mercadoria, porque ela queria ver o preço, mas ficava meia hora olhando o preço, né? Olhava. Mas, irmãos, não é muito mais fácil quando a gente é tentado a fazer algo de errado, não é muito mais fácil a gente fazer assim? Porque não adianta fazer assim, né? Mais fácil fazer assim. Será que a gente consegue esconder? Mas o que o salmista está dizendo a respeito da presença de Deus não é por esse lado negativo, não. O que ele está querendo dizer é que nós não estamos sozinhos nesta vida. Se você observar o versículo 8, ele diz assim, olha, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu estiver na sepultura,
lá também estás. O que ele quer dizer com esse versículo? Ele está falando aí de momentos de alegria e de momentos de tristeza. Quando você pensa em céu, o que você pensa? Você pensa em alegria, você pensa em paz, você pensa em vida. Quando você pensa em sepultura, você pensa em quê? Em tristeza, em choro. Então o texto está dizendo, olha, nos momentos de alegria, Deus está com você. Nos momentos de tristeza, Deus também está com você. É isso que o texto está nos mostrando. A presença do Senhor é ativa na sua vida. E não importa o momento que você esteja passando, se é de alegria ou tristeza, Deus está presente na sua vida. Mas o problema é que muitas vezes nós não enxergamos isso. Por causa das nossas lutas, por causa do inimigo e das circunstâncias da vida, a gente não enxerga que Deus está conosco. Os que não conhecem a Deus acha que Deus nunca está presente quando a gente precisa dele. Esse é o pensamento daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Deus não existe porque sempre quando eu precisei de Deus, Deus nunca estava ali para me ajudar. Esse é o pensamento daquelas pessoas que não conhecem Deus. Também tem o pensamento daquelas pessoas que conhecem a Deus superficialmente ou têm uma visão distorcida. Eles acham que Deus está presente em nossa vida só para apontar o nosso erro, só para ficar nos julgando, só para dizer que nós estamos errados. Mas você sabe qual é o propósito de Deus estar com a gente? Versículo 10 esclarece tudo isso para nós. A tua mão direita me guiará e me susterá. Este é o propósito de Deus estar com você. Guiar você por caminhos retos e abundantes. A tua mão direita me guiará. Ser seu provedor nesta jornada da vida. A tua mão direita me susterá. Irmãos, Deus é muito maravilhoso. Maravilhoso por causa da presença dEle. Ao acordar, Deus já está presente na sua vida. Mesmo você dormindo, Deus está presente ali na sua vida. Você acorda, Deus está presente. Você dorme, Deus está presente. Você vem na igreja, Deus está presente. Você está se relacionando com as pessoas, Deus está presente. Isso é maravilhoso. Você não pode pensar nem por um minuto sequer que Deus não esteja presente, porque Deus está presente em nossas vidas. É por isso que Deus é muito maravilhoso. A gente pode ter a certeza que a gente nunca vai caminhar sozinho. Por isso que a Bíblia diz que Ele jamais nos dá um fardo além do que possamos suportar. Está difícil para você? Mas você ainda pode suportar. Porque a hora que chegar o dia que você não pode suportar, aí Deus vai carregar para você. Então Deus é maravilhoso por causa da presença dEle. Amém, irmãos? Amém. Terceira maravilha desse Deus, o cuidado. Agora nós vamos para o versículo 13 e versículo 14. Deus é maravilhoso por causa do cuidado. Versículo 13 e 14 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Irmãos, Deus é maravilhoso por causa do cuidado que Ele tem para com as nossas vidas. Olha que lindo o versículo 13. Olha essa frase no versículo 13. Me teceste no ventre da minha mãe. Irmão, você sabe qual é o significado da palavra tecer aqui no grego? O significado dessa palavra, ela tem o sentido de guardar, cercar, trancar, cobrir. Então a primeira coisa que demonstra o cuidado de Deus é o quê? É a proteção. Deus, Ele me protege, o cuidado dEle me cerca, o cuidado dEle me cobre, me protege, e esse cuidado de Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não veio no momento em que você aceitou a Jesus. Esse cuidado de Deus na sua vida já estava com você desde o ventre da sua mãe. Olha que coisa linda! Então não é um cuidado em troca de favor, de interesse, tipo assim, ó, você me aceita e aí eu vou cuidar de você. Não! O cuidado de Deus a seu respeito, sobre sua vida, já estava lá no ventre da sua mãe, antes mesmo de você pensar em Deus ou aceitá-lo como Senhor e Salvador. Olha que maravilhoso. Só Deus pode fazer isso. Só Deus é tão grande que pode fazer algo tão extraordinário.
E essa proteção, diz a palavra, ela nos cerca por todos os lados, nos cerca em todas as circunstâncias e em todo o tempo. É ontem, é hoje e é amanhã. Essa proteção de Deus ao nosso redor. E a segunda coisa que demonstra o cuidado de Deus está no versículo 14. Observe o que diz o versículo 14. Me fizeste de modo especial. Em outras linguagens diz de modo maravilhoso. O sentido dessa palavra aqui no texto, ela também tem um sentido que o Senhor nos formou de modo individual. Irmãos, o cuidado de Deus a seu respeito, ele é tão grande que Deus fez você pessoa única. Sabia disso? Quer ver? Olha para o seu polegar direito. Faz assim, olha bem para ele. Do lado da digital. Não existe ninguém no mundo que tenha digital igual a sua. Não existe ninguém no mundo que tenha digital igual a sua. Então Deus é maravilhoso porque Ele fez você de modo individual. Ninguém é igual a você. Deus se preocupou com todos os detalhes da sua vida. Ele se preocupou com seus talentos. Ele se preocupou com as suas qualidades, com a sua personalidade. Ele se preocupou com os seus dons. Deus se preocupou com tudo isso, porque você é uma pessoa única. E Ele te fez de modo individual. Então ele pensou, olha, eu quero que esse meu filho seja desse modo. Então Ele começou a dar os dons, os talentos, as suas qualidades e a sua própria personalidade. Deus é muito maravilhoso por causa desse cuidado que Ele teve conosco desde o ventre da nossa mãe. Eu tive uma experiência muito legal com esse Salmo 139. Eu fui fazer uma visita para um casal que estava mudando, eles estavam indo para Curitiba, e eles pediram para que eu fizesse uma visita, eles queriam que eu orasse com eles, abençoasse, e eu fui fazer essa visita, e chegando lá, antes de descer do carro, eu perguntei, Deus, que palavra que eu vou ler para este casal? O que eu posso ler para eles? Aí Deus falou assim para mim, olha, Espírito Santo, Salmo 139 você vai ler para eles. Eu falei, beleza. E aí chegando o momento, conversei um pouco com eles, perguntei qual o motivo que eles estavam mudando, essa conversa toda. E eu disse, olha, eu quero orar com vocês, mas antes eu quero ler um salmo para vocês. E eu quero ler o Salmo 139. E aí aquela mulher começou a chorar. Começou a chorar. Eu deixei ela chorar e ela me disse, pastor, eu estou chorando porque o Salmo 139 foi o primeiro salmo que eu li. E o Salmo 139 é um salmo que fala sobre aborto. Justamente por causa dessa frase que eu falei, desde o ventre da minha mãe. E a mãe dela tentou por 3 vezes abortá-la. 3 vezes. Irmão, só o cuidado de Deus. Tanta coisa que eu tinha para ler na palavra de Deus. Tanto salmo. Tantos provérbios, outras palavras que eu podia dizer para essa mulher. E o Espírito Santo manda ler Salmo 139, o primeiro salmo que ela leu e a história que ela tinha relacionada com esse salmo. Deus, Ele sabe de todos os detalhes da sua vida, Ele sabe, Ele lhe conhece. O cuidado do ser humano muitas vezes está ligado ao interesse. Ou seja, eu cuido de você para que você cuide de mim. Eu amo você para que você também venha me amar. Mas com Deus não está ligado a nenhum tipo de interesse ou troca de favor, porque o cuidado de Deus é individual e está baseado na graça dele por nós. Não está ligado a nenhum tipo de interesse, mas simplesmente por causa da graça de Deus. E a bênção do Senhor, meu irmão e minha irmã, ela é completa. Deus é maravilhoso por causa do seu cuidado para conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quarta maravilha desse Deus, versículo 16. Deus é maravilhoso por causa do propósito. Diz o seguinte, olha aí a frase quanto ao aborto também. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes deles existirem, antes de qualquer deles existir. Então Deus é maravilhoso por causa do propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Vamos olhar profundamente para esse versículo 16? Olha o que ele diz aí. Todos os dias
determinados para mim. Então, quando você ainda estava em formação dentro do ventre da sua mãe, o Senhor já havia determinado todos os dias da sua vida. Isto mostra a sua importância perante Deus. Quando você ainda estava sendo formado ali, Deus já estava escrevendo a história da sua vida todos os dias. O que isso quer dizer para mim e para você? Eu e você não vamos viver um dia a mais ou um dia a menos daquilo que Deus planejou para nós. Porque Ele já tinha determinado. A palavra de Deus diz, ali no ventre da nossa mãe, Ele já tinha determinado os dias da nossa vida, como seriam. Quanto tempo a gente ia viver aqui nessa terra. Isso é maravilhoso. Isso significa que eu não vim por um acidente, mas eu fui desejado. Amém? Você foi desejado. Você não veio por um acidente, meu irmão, minha irmã. Você foi desejado por Deus. Deus desejou você. Deus planejou a sua vida. Lá no ventre da sua mãe, Deus planejou a sua vida. E já tinha determinado todos os dias de como você ia viver a sua vida aqui na terra. Então você precisa entender isso. Por isso que o Senhor muitas vezes nos exorta para a gente não ficar tão preocupado com as coisas da vida, para a gente não ficar tão ansioso com as coisas da vida. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 6, depois você pode ler em casa. Deus nos exorta para a gente não ficar preocupado com as coisas da vida. A gente precisa se aquietar e saber que Ele é Deus. Então Deus é muito maravilhoso. E não foi você que determinou os seus dias. Por isso tem muitas pessoas vivendo frustradas, decepcionadas. Sabe por quê? Porque não foi você que determinou os dias da sua vida. Quem determinou foi o Senhor. Então você precisa entender que você só será feliz totalmente se você viver dentro daquilo que Deus planejou para você. Se você viver a vida do seu jeito, você poderá ter momentos felizes, mas você nunca será totalmente feliz. Sempre vai faltar alguma coisa. Você precisa viver dentro daquilo que Deus planejou para você, daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus escreveu. É isso que você precisa viver, é no centro da vontade de Deus. Tem muitas pessoas batendo a cabeça aí, sofrendo, porque não sabem ainda e não aplicaram esse segredo que vai viver bem se viver dentro daquilo que Deus planejou. O ser humano precisa de uma direção. E quem sabe dar essa direção correta? Aquele que criou a nossa vida. A gente precisa de direção. E quem sabe dar a direção correta é aquele que escreveu a história da nossa vida. Então nós precisamos buscar dentro da vontade de Deus aquilo que Ele tem para nós. Porque viver fora da vontade de Deus é viver sem rumo. Você não sabe. Uma hora você está numa direção, outra hora você está em outra direção, outra hora você está andando em círculo. Viver fora da vontade de Deus é viver sem rumo, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Isso já foi determinado por Deus. Certa vez, uma criança estava lendo uma história em quadrinhos. E ela lendo aquela história em quadrinhos, e chegou na metade da história, ela começou a ficar muito aflita, porque o seu super-herói estava passando por apuros. E ela ficava tensa assim, aí ela não aguentou ler. O que ela fez? Ela folheou e foi lá no finalzinho. Aí ela viu como terminou a história. Ele venceu. Aí ela volta e continua lendo e fala para o super-herói: vai, eu conheço o final, eu sei como que vai terminar isso, vai, você não sabe, mas eu sei da sua história, eu sei como isso tudo vai terminar. Irmãos, é assim a nossa vida diante de Deus. Aqui está o livro da nossa vida, e em certos momentos a gente está em dificuldade, e Deus fica falando assim para a gente: não desista, eu sei como vai terminar isso. Não desista, meu filho, continua, porque eu sei onde vai dar tudo isso, porque eu não só sei o final da sua história, porque eu que fui que escrevi a sua história. Então não desista, daqui uns dias você vai estar celebrando. É assim que Deus faz. Deus está encorajando você hoje a não desistir, porque Ele escreveu a sua história e Ele sabe onde vai dar tudo isso. Só que Ele também está encorajando você a abrir os olhos e olhar para Ele. Porque muitas vezes nós estamos de olhos fechados e não estamos enxergando Deus ao nosso lado.
Deus é maravilhoso por causa do propósito que Ele tem para nós, e o propósito de Deus é de nos causar bem e não mal. O propósito de Deus é de nos trazer esperança e não frustração. O propósito de Deus não é você viver no passado, mas garantir você um futuro abundante. Que Deus maravilhoso, irmãos, nós servimos. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Nem se dá conta, a gente maximiza tantas lutas nós, que a gente esquece o quanto Deus é maravilhoso e o quanto essas lutas são tão pequenas diante de Deus. E sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que há espaço para todo mundo. Há espaço para todo mundo. Por isso que o salmista, ele termina o texto pedindo para ser examinado. Por quê? Porque ele deseja permanecer fiel a esse Deus maravilhoso. Olha o que ele diz no versículo 23 e versículo 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Irmãos, essa também deve ser a nossa oração. Para que o Senhor, que conhece o nosso coração, venha nos visitar, venha nos corrigir e venha nos dirigir pelo caminho que leva à eternidade. Deus é maravilhoso, e se você ainda não enxergou isso, você precisa enxergar o que tem impedido você de ver o agir de Deus na sua vida. Perceba essas 4 maravilhas. O conhecimento, Ele conhece você por inteiro. A presença, Ele está com você todos os dias. O cuidado, Ele tem lhe protegido desde o ventre da sua mãe. E o propósito, Ele tem um plano maravilhoso para você. Lembre-se que Deus, Ele criou você de forma especial. Você é único, você é maravilhoso, porque Deus também que te criou, Ele é maravilhoso. Irmãos, perceba aqui que eu tenho uma nota de 100 reais. Se eu falasse assim, quem quer essa nota de 100 reais? Quem quer essa nota de 100 reais? Ah, agora eu me... Ok. Então, todos vocês queriam essa nota de 100 reais. Mas se eu pegar essa nota de 100 reais e fizer assim, ó, sujar bem essa nota de 100 reais, assim, ó, pisar bem nela, assim, e falar para você, quem quer essa nota de 100 reais? Ok. E se eu fizer assim nessa nota de 100 reais, amassar? Aí falar para você, quem quer essa nota de 100 reais? Irmãos, percebam uma coisa. Por que vocês querem a nota de 100 reais, mesmo ela estando suja, mesmo ela estando amassada? Sabe por quê? Porque ela continua valendo 100 reais, não importa se ela está suja, não importa se ela está amassada, ela continua valendo 100 reais. Irmãos, é assim com a nossa vida, perante o Senhor. Às vezes você entrou aqui sujo, às vezes você entrou aqui amassado pela vida, pelo diabo, e acha que Deus não te ama mais. Isso é tudo mentira. Você continua tendo o mesmo valor para Deus, embora amassado, embora sujo. A diferença que a gente precisa entender é a questão do amor e da consequência. Você comete algo errado, você vai sofrer a consequência daquilo. Deus não vai impedir a consequência, porque você precisa aprender e você precisa crescer. Não é sinal, quando você sofre por uma consequência que você cometeu um erro, não é sinal que Deus parou de te amar. Ao contrário, Deus continua te amando muito. Então você precisa separar bem as coisas, as consequências das suas decisões com o amor de Deus. Embora você entrou aqui amassado, sujo, você continua sendo amado, desejado por Deus. E muitas vezes o inimigo tem suado o seu ouvido, ó, Deus não te quer mais. Olha o tanto de erro que você cometeu, olha o tanto de pisada na bola que você deu, olha o tantas de vezes que você virou as costas para Deus. Mas Deus trouxe você aqui para dizer a você que mesmo amassado e sujo, você continua sendo amado. Amém, irmãos? Você é muito precioso para Deus. Deus é maravilhoso e fez você de modo maravilhoso, mas quer que você viva também a vida maravilhosa que Ele tem para você. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos um pouquinho e orasse sobre isso que você escutou
de Deus essa tarde. Eu queria dar a oportunidade para você que entrou essa tarde, ainda não tomou a decisão de aceitar o Senhor Jesus na sua vida. E por falta dessa decisão, a vida tem amassado você e tem amassado com jeito. E por falta dessa decisão, você tem se sentido sujo. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade de limpar o seu coração. Deus está dando a oportunidade de, como nós cantamos, de fazer da sua vida uma nova história. E se você ainda não tomou essa decisão de aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, eu queria dar a oportunidade para você agora. Se você quiser aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele entre na sua vida, para que Ele faça a transformação, para que Ele limpe, tire toda a sujeira, para que você possa viver a vida que o Senhor sonhou para você, para que você possa experimentar as maravilhas de Deus. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, só levantasse, você não precisa dizer nada, só levante a sua mão se você quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Levante a sua mão. Há alguém nessa tarde que gostaria de receber ao Senhor Salvador, Jesus na sua vida? Levante sua mão bem alto para que eu possa enxergar. Alguém nessa tarde? Você não veio da sua casa por acaso? Você não veio da sua casa aqui à toa, mas você foi trazido pelo Espírito de Deus para ouvir tudo isso, para dizer que você é amado e para dizer que Ele tem um plano na sua vida. Então, se você está sentindo no seu coração, o Espírito Santo está te incomodando, erga a sua mão que eu gostaria de orar por você. Alguém nessa tarde que gostaria de aceitar o Senhor Salvador na sua vida? Amém. Agora eu gostaria de dar uma outra oportunidade para você que tem passado por muitas lutas, tem passado por muitos conflitos emocionais dentro de você, e isso tem impedido de você enxergar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus está ao seu lado. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus pudesse restaurar a sua fé, para que você pudesse olhar para Deus novamente e enxergar o quanto Ele é maravilhoso. Saia do seu lugar que eu quero orar por você. Pode ficar aqui à frente. Amém. Glória a Deus. Você escutou essa tarde que Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece as suas intenções, que Deus conhece até mesmo quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Até isso Deus sabe. Então agora é o momento de você rasgar o seu coração diante de Deus, orar ao Senhor pedindo a Deus: Deus, eu quero novamente enxergar as maravilhas do Senhor na minha vida. Embora eu esteja passando por lutas e dificuldades, eu quero enxergar o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor me ama, o quanto o Senhor cuida de mim, o quanto a Tua presença está na minha vida, o quanto o Teu propósito continua vivo na minha casa, na minha família. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, Senhor, por essa tarde que o Senhor nos reservou. Quero Te louvar, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo nos trouxe essa palavra a respeito, ó Deus, das Tuas maravilhas. Quero Te agradecer, Senhor, porque não há nada que nós possamos fazer que vai diminuir o Seu amor por nós. Embora, ó Deus, sujos, amassados, ó Pai, rejeitados pela sociedade, o Senhor continua nos amando na mesma intensidade.
E eu quero nesse momento, ó Pai, colocar a vida desses meus irmãos diante do Senhor. Cada um deles, ó Pai, cada um deles que veio aqui à frente, o Senhor conhece a intenção, o Senhor conhece a história, o Senhor conhece o contexto, o Senhor conhece a luta que cada um tem vivido dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou nas suas emoções, nos seus sentimentos. E como o salmista disse, eu peço ao Senhor, que o Senhor venha sondar o coração, e venha corrigir o curso de vida desses irmãos, para que eles possam voltar a enxergar as maravilhas do Senhor na vida deles, para que eles possam contemplar pelos olhos da fé, aquilo que o Senhor ainda há de fazer na vida deles e no lar deles, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, por essas pessoas que não vieram aqui à frente, por algum motivo, ou por vergonha, ou por outro motivo, Senhor, mas eu oro para que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida dessas pessoas também. Para que, ó Deus, nós possamos contemplar, apesar das lutas e dificuldades da vida, o quanto o Senhor é maravilhoso. O quanto o Senhor, ó Pai, tem um plano para as nossas vidas. E o quanto o Senhor nos fez de modo admirável, de modo especial. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu queria terminar dizendo para você o seguinte: você não é quem você pensa que é. Você não é quem as pessoas dizem quem você é. Você não é o que o inimigo diz quem você é. Sabe quem você é? Você é o que a Bíblia diz quem você é. E a Bíblia diz que você é único, desejável, e que você é amado por Deus. E que você tenha uma boa semana. E que o Senhor te guarde. Que Deus abençoe. Vai na graça, vai na paz.